9 de junho de 1989. Uma sexta-feira comum no Rio de Janeiro. Mas nas corretoras da cidade, o telefone não parava de tocar. Um cheque tinha voltado. Sem fundos. Em C, 39 milhões de dólares. Moeda que nem existe mais. E já era sem valor naquela época. Em questão de horas, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro entrou em colapso. E o homem responsável por tudo isso estava em outro andar, fazendo exatamente o que sempre fez, comprando e vendendo para si mesmo. Eu estou falando de Naji Narras, o homem que quebrou uma bolsa inteira com um cheque sem fundos. Vamos voltar ao começo, porque Naji Narras não era um aventureiro qualquer. Ele nasceu no Líbano em 1947. Foi criado no Egito e chegou ao Brasil em 1969, com 22 anos e uma mala cheia de dinheiro. Literalmente, 50 milhões de dólares em herança da família. 50 milhões de dólares. Em 1969. Para você ter noção do absurdo, isso equivale a mais de 400 milhões de dólares hoje. Com esse capital, ele foi comprando tudo que aparecia. Fábricas, bancos, seguradoras, fazendas e fazendas de criação de coelhos. Sim, coelhos. O homem que quebraria uma bolsa inteira também criava coelhos. Antes dos 40 anos, Naji Narras tinha construído um conglomerado multimilionário no Brasil. Era respeitado, influente, cercado de gente poderosa. Mas isso não era suficiente, porque Narras queria mais. E na década de 1980, ele encontrou o lugar perfeito para multiplicar sua fortuna: a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E é aí que a história começa a ficar interessante e sombria. Para entender o que Narras fez, você precisa entender o contexto. O Brasil dos anos 80 era um caos financeiro, inflação na estratosfera, planos econômicos fracassando um atrás do outro, mercado fechado para investimento estrangeiro. Nesse ambiente, a Bolsa do Rio criou uma ferramenta chamada Operação D0. Você comprava ações e liquidava a operação no mesmo dia, financiado pelos bancos, sem precisar de capital próprio. Narras viu isso e pensou: perfeito. Ele montou um esquema que ficou conhecido como Zé com Zé. Funciona assim. Presta atenção, porque é genial na maldade. Imagina que você quer vender um apartamento que vale 500 mil por 2 milhões. Você pede para 100 amigos seus comprarem e venderem o apartamento entre si, inflando o preço artificialmente. Quando o preço chega a 2 milhões, você vende de verdade para um terceiro desavisado. Narras fazia exatamente isso com ações. Ele tinha mais de 100 laranjas, comprando e vendendo os mesmos papéis entre si, inflando o preço artificialmente. A CVM confirmou isso depois. O resultado? A Bolsa do Rio subiu 2.000% em apenas 3 meses. 2.000%. Em 3 meses, investidores comuns, vendo aquela alta absurda, entraram achando que era uma oportunidade real. Tinham clientes
que eram fanáticos adoradores do Nagy Narras. Seguiam cada passo dele, como se fosse um oráculo, e Narras adorava isso. Conta a história que ele deixava a agenda aberta na mesa propositalmente, com comprar ações escrito. Os assistentes viam, espalhavam para os amigos. Todo mundo comprava. E ele estava em outra corretora, mandando vender. O mercado era o brinquedo pessoal de Nagy Narras. Todo esquema tem uma data de validade. E a de Narras venceu em 9 de junho de 1989. O presidente da Bovespa na época, Eduardo da Rocha Azevedo, estava convicto de que aquela alta era artificial e que o castelo de cartas ia desabar. Então ele fez algo simples e devastador. Convenceu os bancos a pararem de emprestar dinheiro para Narras. Sem o financiamento bancário, o esquema inteiro dependia de um único passo. Alguém precisava pagar as operações do dia anterior. Na manhã do dia 9, o Planibank negou o financiamento. Depois o BMC. Depois o Bozano Simonsen. Depois o Citibank. Banco por banco, porta por porta, o crédito de Narras foi cortado. Desesperado, a empresa dele, a Selecta, emitiu um cheque de 39 milhões de cruzados novos para cobrir as operações. O cheque voltou. Sem fundos. Foi como tirar uma pedra fundamental de uma pirâmide. Tudo desabou. As corretoras que intermediaram as operações ficaram com um prejuízo estimado em 500 milhões de dólares. A Bolsa do Rio suspendeu as negociações. 3 dias depois, a CVM decretou recesso de 24 horas em todas as bolsas do Brasil. Narras e os principais envolvidos foram impedidos de deixar o país. A Bovespa confiscou a carteira de ações de Narras, avaliada em 500 milhões de dólares, para compensar o rombo. E a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro nunca mais se recuperou. Em 2002, foi incorporada pela Bovespa. Encerrou mais de um século de operações independentes. Um cheque sem fundos matou uma bolsa centenária. Agora vem a parte que nenhum roteirista teria coragem de escrever. Porque parece ficção, Nagy Narras foi indiciado por crime de colarinho branco e estelionato. A CVM o multou em 10 milhões de reais e o acusou formalmente de manipulação de mercado. Ele foi condenado a pena 24 anos e 8 meses de prisão. 24 anos. Por quebrar uma bolsa inteira, com cheque sem fundos e sem laranjas. Mas Narras não foi para a prisão. Ficou em reclusão domiciliar por 1 ano. E depois, em 2007, quase 20 anos depois do escândalo, a justiça brasileira declarou a inexistência de crime contra o sistema financeiro. Réu é inocente. Em 20 anos. E sabe o que ele fez? Depois de ser inocentado, processou a Bovespa, pedindo 10 bilhões de reais de indenização pelas ações confiscadas. 10 bilhões. O processo foi julgado improcedente em 2014, mas a audácia de processar a instituição que você quebrou, isso é de outro nível. Em 2008, voltou às manchetes.
preso na Operação Satyagraha, acusado de lavagem de dinheiro e uso de informação privilegiada sobre ações da Petrobras. Ficou 45 dias preso. Foi solto. O processo foi anulado por interceptações telefônicas consideradas ilegais. Naj Nahas nunca cumpriu um dia de pena efetiva. 2 lições do caso Naj Nahas que você precisa gravar. Primeira, quando o mercado sobe rápido demais, pergunte por quê. Uma alta de 2000% em 3 meses não é oportunidade. É sinal de manipulação ou bolha. O mercado não distribui dinheiro de graça. Quando parece bom demais, geralmente é. Segunda, nunca siga gurus cegamente. Os fanáticos adoradores do Nahas perderam dinheiro real, seguindo um homem que comprava e vendia para si mesmo. A sua análise é sempre mais valiosa do que a fé em qualquer pessoa. O mercado do Rio, de 1989, não tinha circuit breaker, não tinha transparência, não tinha tecnologia para rastrear manipulação. Hoje a B3 tem tudo isso. Mas os humanos ainda têm ganância. E onde há ganância, sempre haverá alguém tentando ser o próximo Naj Nahas. A diferença é que agora você sabe reconhecer o Zé com o Zé, antes de ser o Zé que paga a conta. Eu sou a Bolsa de Horrores. E o mercado nunca dorme.